Quando eu penso em que vereador votar, o meu desejo é que eu possa encontrar um candidato de respeito e de valor, para a Cruz Alta crescer com muito amor. E sendo assim, já sei em quem votar, um candidato pra cidade avançar. Muita saúde, inclusão, educação. É Dr. Paulo, vereador do coração. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. 15384, esse é meu candidato, para a Cruz Alta avançar com muito amor. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. 15384, esse é meu candidato, para a Cruz Alta avançar com muito amor. E sendo assim, já sei em quem votar, um candidato pra cidade avançar. Muita saúde, inclusão, educação. É Dr. Paulo, vereador do coração. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. 15384, esse é meu candidato, para a Cruz Alta avançar com muito amor. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. 15384, esse é meu candidato, para a Cruz Alta avançar com muito amor. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos pedir a permissão para entrar um pouquinho na casa de vocês, no cantinho de cada um, nesse dia 2 de novembro, dia de finados, para nós avançarmos um pouco sobre algumas questões que estão justamente agora em voga por causa das nossas eleitorais. E entre elas a questão de saúde, que é um tema bastante complicado, um tema bastante complexo, não tão complicado, mas complexo, que envolve muita coisa, né? Envolve política, envolve dinheiro, envolve assistência, envolve a nossa vida, envolve a nossa vida do modo geral, da nossa família. E a gente está aí, está aí a serviço do Serviço Único de Saúde, que está aí para ajudar a população. Tem também as questões do setor público e o setor privado da saúde. Então, esses são os dois setores que prestam assistência de saúde para a população, tanto o público, o Sistema Único de Saúde, quanto o setor privado, que são os convênios, né? Tem gente que tem convênio, ou então tem gente que paga tudo à vista, que economiza, paga tudo à vista. Mas todos nós brasileiros temos direito ao Sistema Único de Saúde. E volta e meia, o SUS é ruim, o SUS não paga, o SUS paga, o SUS fila, o SUS é ruim, o SUS isso, o SUS aquilo. Toda hora a gente está escutando bastante coisas não boas do Sistema Único de Saúde. Toda hora, que nem eu digo, o SUS é que nem a música, né? Joga pedra na Geni, do Chico Buarque, leva a culpa de tudo. Mas, a bem da verdade, o SUS é um baita sistema de saúde e é do Brasil, do brasileiro. Ele faz coisas maravilhosas para a nossa população, para as pessoas. Isso é muito importante, né? É uma baita de uma base que dá sustentação de saúde para a nossa população. Ele pode não ser perfeito, mas ele é muito bom, muito legal. E uma das principais imperfeições do nosso Sistema Único de Saúde somos nós mesmos que fazemos a má gestão, gastamos o dinheiro erradamente, né? As pessoas desviam dinheiro, as pessoas roubam, as pessoas têm má fé, só porque é poder público, e isso acaba penalizando bastante o SUS. E o SUS, ele depende basicamente de políticas de saúde. E quem gera essas políticas de saúde é o Ministério da Saúde. E o SUS, ele é algo para fazer um regimento, uma carta norteando como tem que ser a nossa saúde. Então, entra governo, sai governo, entra presidente, sai presidente, existe uma carta, existe um regimento, existe um regramento que está em forma de
lei que determina como tem que ser como tem que ser o cuidado com a saúde do povo brasileiro. Lembrando vocês que saúde não é só hospital. Saúde é antes de estarmos doentes, quando a gente fica doente e depois que a gente fica doente. E saúde, a definição é muito ampla. Não é só o fato de estar ou não doente, mas ela envolve vários aspectos sociais, ambientais, mentais e físicos. Sociais, muito sociais, né? E é uma questão bastante importante. Até a questão do direito de ter casa, de ter uma propriedade, o direito de ter acesso à educação, à escola, o direito ao meio ambiente, etc. E tal, porque tudo vai refletir na saúde do indivíduo. E para isso, então, tem o Sistema Único de Saúde. Eu separei alguns slides, algumas coisas para vocês, para explicar o que é SUS, porque todo mundo fala o que é SUS, e a gente tem dificuldade, muitas vezes, de entender, e eu vou tentar não ser professoral e mostrar para vocês uma linguagem muito simples, embora os meus slides possam ser que estejam um pouquinho, assim, mais elaborados, mas eu vou tentar só me guiar. E é uma coisa muito importante, que a gente discute muito o Sistema Único de Saúde, isso é muito importante, é uma das bases da nossa saúde. Eu vou passar aqui, né, e a gente vai discutir aos pouquinhos. Eu vou passar aqui, eu vou compartilhar com vocês, e eu vou mostrando para vocês o que realmente é, bem rápido, o que é o Sistema Único de Saúde. Muito bom. Então, o SUS, ele foi criado em 88 com uma lei, né, ele foi uma lei orgânica da saúde, que é a chamada famosa 80-80. Então, é uma lei, né, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, qualquer pessoa, do mais simples ao mais chique, tá? E outra coisa fundamental é que é proibido qualquer cobrança de dinheiro sob qualquer pretexto. Não pode cobrar nada da pessoa que está sob assistência do Sistema Único de Saúde, né? E ele se propõe promover a saúde, priorizando as ações de prevenção, certo? Democratizando as informações relevantes para a população, conhecer os seus direitos e o risco à sua saúde. E, então, o SUS, ele está na nossa Constituição Federal de 88, ele é algo constitucional, principalmente baseado no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do nosso Estado. O nosso Estado, ele tem que prover isso, então não é um ou o outro dirigente, é o nosso Estado. Então, por isso que as políticas de Estado e não do governo que devem relacionar como que deve ser a assistência à população. E ele tem que ser uma forma de sistema único de saúde. Sistema porque é formado por várias instituições, único porque tem a mesma doutrina para o país inteiro, e saúde porque é a responsabilidade de todos, né? E nós temos três esferas que regem a nossa saúde, a nível federal, a nível estadual e a nível do nosso município. Então, tem as obrigações do presidente, as obrigações do governo do estado e as obrigações do governo municipal em relação ao SUS. E o SUS, ele tem 3 eixos principais. Isso é debatido muito, muito forte, que é integralidade, equidade e universalidade, né? No aspecto integralidade, ele vê o ser humano como um todo, né? Como toda a questão. Desde as questões mentais, as questões físicas, de todo um aspecto de integralidade do ser humano. E tem que ser igual para todo mundo, vai ser igual para todos. E ele tem que ser universal, em todos os cantos do nosso Brasil. Dentro da universalidade, é uma garantia a todo e qualquer cidadão, todo, certo? E todos têm direito ao serviço. Dentro da equidade, todo cidadão é igual, e todo cidadão deve receber o mesmo tratamento, tá? Em todas as mesmas condições, não pode haver nenhuma diferenciação.
E ele tem que ser na integralidade, tá? Em todas as dimensões biopsicossocial do ser humano, todo o aspecto. Isso é fundamental que nós podemos fazer. E alguns outros princípios de gestão do SUS é a questão que ele tem que ser regionalizado e uma certa hierarquia, né, para melhorar o funcionamento, né? Ele tem que ser altamente resolutivo, ele tem que resolver os problemas das pessoas, ele tem que estar descentralizado. Por exemplo, nós aqui temos que nos bastar, né? Nós aqui em Cruz Alta, nós temos que ser autossuficiente, então nós temos que ter o nosso controle aqui. E tem que participar, a participação dos cidadãos, os nossos cidadãos participamos na questão do SUS, isso é muito importante. E ainda tem a complementaridade do setor privado, que é muito importante, que é um outro setor paralelo ao Sistema Único de Saúde, né? E isso é muito interessante. Dentro da regionalização e hierarquização, nós temos a questão do acesso. Então, o acesso da atenção primária. O que não se resolve aqui no município, então, tem a relação das redes, que são as redes de referência e contra-referência. Por exemplo, Cruz Alta é referência em neurocirurgia. Então, ela recebe de outros municípios vários indivíduos para ser tratado do ponto de vista neurocirúrgico. Também Cruz Alta, através do Hospital São Vicente de Paulo, é referência em nefrologia, em oncologia. Então, isso também são questões referenciadas. Mas Cruz Alta, por exemplo, não tem serviço de cardiologia. A referência é em Juí. A referência nossa aqui era em Juí. Então, todo o SUS, ele é referenciado e tem as suas contas referências, né? E também, dentro da regionalização, a gente tem o conhecimento da situação da saúde da população. Por exemplo, é importante que nós conheçamos a situação da nossa cidade e da região que compõe a nossa cidade. E ainda tem as ações da vigilância epidemiológica e sanitária, vide todo o papel que a nossa vigilância sanitária e a equipe de epidemiologia estão fazendo com o Covid. E tem que ter as educações, a prevenção em saúde, o trabalho todo em educação. E ações de atenção ambulatorial e hospitalar. Então, o que não se resolve na atenção básica, tem as questões a nível básico, primário, tem ainda as questões de ambulatório especializado, e quando o indivíduo estiver internado, ele interna. No nosso caso aqui, ele interna no Hospital São Vicente de Paulo. Em todos os níveis de complexidade, em todos os níveis. O que nós não conseguimos aqui no nosso hospital, existe um programa de referência, de contra-referência, de transferência, e o paciente é transferido através de um sistema chamado gerente, certo? E tem que resolver, tem que ser altamente eficiente, né? Ser descentralizado, eu já falei, e a participação do cidadão, através do Conselho de Saúde. Eu, por exemplo, participei 8 anos do Conselho Municipal de Saúde, aonde se decide todas essas políticas para saber se as nossas verbas que vêm aqui para Cruz Alta, tanto do Estado como da Federação e do município, estão realmente sendo empregadas adequadamente no nosso município, né? E é muito importante, os conselhos municipais, tem Conselho Municipal de Saúde, Conselho Regional, Estadual e o Conselho Nacional de Saúde, que é muito importante. E ainda, então, a complementaridade do setor privado, quando, por insuficiência do setor público, os serviços privados serão contratados seguindo os princípios do SUS. Assim a gente espera, né? Até isso tem uma polêmica, saiu uma polêmica aí essa semana, que disseram que o nosso presidente lançou uma medida provisória, uma portaria, na possibilidade de alguns serviços serem terceirizados a nível de atenção básica. Isso gerou bastante ruído, isso nós vamos discutir logo, logo. E dentre os serviços privados, deve ter preferência os serviços não lucrativos, que são a Santa Casa de Misericórdia, os hospitais filantrópicos, né, que fazem serviço, que nem o nosso hospital aqui, o São Vicente de Paulo, ele é filantrópico, é sem fins lucrativos. Então, isso são as leis que acabam, então, regulando os papéis dos gestores do SUS. As pessoas falam que é uma gestão tripartite,
tripartite. Por quê? Tem as questões que é do governo federal, tem as questões que é do governo do estado e tem as questões que é do município, né? Então, dentro dessa responsabilidade dos gestores, então, a nível federal, formulam as políticas de saúde. Então, como que as coisas acontecem? Os conselhos municipais de saúde acabam se reunindo, avaliam o Conselho Regional de Saúde, conselhos estaduais de saúde se reúnem, e o Conselho Nacional de Saúde se reúne e formulam, junto com o Ministério da Saúde e demais entidades, as políticas de saúde. E essas políticas de saúde, então, através do governo federal, vê a maneira como são executadas e financiadas. E, a partir daí, do modelo hierárquico, acaba, então, dividindo responsabilidade com os estados e com municípios, onde os estados executam parte disso, né? Os municípios executam quase na totalidade, e tem diversos sistemas de controle e de avaliação que os municípios têm que responder, tanto para o governo estadual quanto para o governo federal, para ver como que anda o nosso município. Uma deles é, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil ela é verificada todo mês e todo ano, para saber como que está as questões da natalidade e mortalidade infantil do nosso município, que isso é bastante importante, né? Então, só para dar um exemplo para vocês. E quem é responsável pelo atendimento do paciente, né? Seja ele em qualquer situação no município, são as instituições próprias do nosso município, né? Ou então as instituições contratadas. Por exemplo, o nosso hospital é contratado, né, para fazer, através do Estado, para fazer algumas questões relacionadas à saúde, no que o Estado deve fazer. Porque o nosso município, ele não é pleno, ele não é totalmente pleno, independente do SUS. Ele depende ainda das questões estaduais e federais, para que tenha ação plena, atuação plena. Então, o nosso município tem as instituições próprias e as instituições contratadas, né? Eu, por exemplo, eu sou médico contratado para atuar no Hospital São Vicente de Paulo, que o São Vicente de Paulo, ele presta serviço para o Estado e presta serviço para o município no atendimento de pacientes. Então, a maior parte de todos nós médicos prestamos serviço ao Sistema Único de Saúde de uma maneira indireta, uma maneira de prestação de serviço a instituições contratadas. Isso por quê? Porque o SUS não tem médico contratado. Não existe médico contratado para o SUS, né? Por exemplo, nas estratégias de saúde da família, que nós vamos falar agora, é o município que contrata para atender as estratégias de saúde da família, certo? E assim por diante, tá? Através de concursos públicos, a contratação. No caso dos hospitais, a gente é contratado da instituição para prestar assistência médica dos serviços que o Estado e o município compram do hospital para prestar para a nossa população, certo? E conforme o grau de complexidade entre as ações das secretarias estaduais e federais, né? Para vocês terem uma ideia. E tem a questão, quem financia o SUS, né? Quem financia o SUS? Então, em média, quem financia o SUS é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, dentro do produto interno bruto, do PIB, tá? E as suas variações. Então, o governo municipal tem que gastar 15%, estadual em torno de 12%, e o brasileiro e o federal em torno de 5%, certo? É quem financia o SUS. Então, tem os recursos federais, os recursos estaduais e os recursos municipais. Os recursos municipais, geralmente, ocorrem para que os municípios tenham um fundo municipal de saúde, um fundo. Esse fundo é essencial, pois assegura que os recursos da saúde sejam geridos pelo setor saúde, e não pela Secretaria da Fazenda do município, onde ocorre, então, muito problema de verba, muito problema aí de recurso, né? Muito problema de rubrica e até muita burocracia. Então, por isso que, geralmente, tem os fundos municipais de saúde, onde ocorre, então, os investimentos de custeio das ações de saúde em âmbito municipal, certo? E isso
é uma questão bem importante. E uma das coisas que nos preocupam muito é a eficiência, né? Ou seja, a condição para termos um sistema sustentável. Então, ele tem que ser sustentável, né? E a gente sempre tem que estar pensando em aprimoramentos das formas de serviço, como comprar um serviço. Então, há muitos serviços do SUS. Aqui no Rio Grande do Sul, 70% dos serviços do Sistema Único de Saúde hospitalar é pelas santas casas ou hospitais filantrópicos. São pouquíssimos hospitais municipais ou pouquíssimos hospitais estaduais e muito raro ainda os hospitais federais, tá? Então, geralmente, no Rio Grande do Sul, de 70% a 80%, o Estado e os municípios compram o serviço das santas casas ou hospitais filantrópicos, que é o nosso caso aqui, que nosso hospital é filantrópico, certo? E o SUS, então, tem um papel regulador, né, nessa experiência assim. Por isso que ele tem que ser descentralizado. Desafios é priorizar a promoção da saúde e ação integrada com os outros setores, é sempre um desafio isso. Manter a estabilidade no financiamento e aumentar a eficiência no gasto, aumentar o grau de cobertura efetivo, reduzir as desigualdades na utilização e na alocação de recursos. Isso, então, são coisas que a gente sempre se preocupa. Do ponto de vista de promoção, o SUS tem que ter várias campanhas de alimentos, aconselhamentos específicos, atividade física, higiene, e sempre está desestimulando o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, o uso de drogas, a promiscuidade sexual. Então, isso dentro do trabalho de promoção. Questão de proteção, a vigilância epidemiológica, né? Nós estamos vendo o Covid agora aí, né? A vigilância sanitária, né? E junto com a vigilância epidemiológica, e também a questão de os recursos como exames médicos, odontológicos, periódicos, conforme os programas, tá? Conforme os programas que você tem. E também é uma questão de recuperação. O SUS é importante na recuperação, que é o diagnóstico e tratamento de doenças, né, acidentes e danos de qualquer natureza, qualquer doença, qualquer tudo, certo? Ele tem que também fornecer consultas médicas e odontológicas, exames de diagnóstico e tratamento e internação hospitalar. Tudo isso nós temos, tudo isso o Brasil tem. E ainda clínicas de reabilitação. E como que isso é feito? Isso é feito, então, através de unidades básicas, tá? É feito através de unidades básicas, que são os tais postinhos, que as pessoas falam dos postinhos, né? Mas, na bem da verdade, são unidades básicas. Essas unidades básicas, elas têm que prestar atendimento de atenção básica. A atenção básica. E a atenção básica, o que é a atenção básica? A atenção básica é o que compõe 80% de todo atendimento do Sistema Único. É aqui que é a porta de entrada. A maior parte das coisas ocorrem aqui, tá? Dentro da unidade básica de saúde da família. Aqui, nesse caso, em Cruz Alta, é o Dr. Carlos Pompílio Schmidt, o nome da unidade básica, em homenagem a ele. O que você faz na unidade básica? Eu vou ler rapidinho para vocês aqui. A unidade básica cadastra a população, realiza vacinas, os exames pré-natais e acompanhamento das crianças, cuidado com a saúde da mulher e do idoso, consultas de rotina para qualquer problema de saúde, grupos de orientações de saúde, grupo de orientação a cuidados de doenças e problemas de saúde, tipo diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade, depressão, acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, tipo hipertensos, diabéticos, depressão, através de consultas, exames, grupos de visitas domiciliares, atividade física, etc. Problemas agudos comuns como febre, dor de garganta, dor de cabeça, unha encravada, dor de ouvido, dor na coluna, dor de estômago, trocar sondas, acompanhamento de pré-natal e pós-parto, saúde da criança, saúde da mulher, enfim, essas são as questões que são realizadas dentro da unidade de saúde básica. De que
forma? Através de uma metodologia chamada ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família. Então, dentro das unidades básicas de saúde, que vai atender a maior parte da atenção básica, a maior parte dos 80% dos problemas das pessoas, porque os 20% restante é a nível terciário, a nível hospitalar. Então, dentro da unidade básica, o modelo que o Ministério da Saúde arranjou para conseguir dar conta de tudo isso é através das estratégias de saúde da família, pode ser composta por um médico, um enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem e agentes de saúde. Esses agentes comunitários, como dentista e auxiliar de dentista. Os agentes comunitários de saúde, eles que vão nas casas das pessoas, eles que fazem o acompanhamento dia a dia, eles que fazem as visitas, eles que fazem o monitoramento, eles que fazem o acompanhamento, do diálogo com técnicos de enfermagem e enfermeiro, eles veem aquelas famílias em estado de vulnerabilidade, aquelas pessoas que estão vulneráveis, tipo pessoas sequeladas, mais doentes, que não conseguem ir até o postinho, para que o médico e a enfermeira, o técnico de enfermagem, vão fazer visitas periódicas nessas pessoas, para que essas pessoas também sejam incluídas, para que essas pessoas sejam também assistidas e que ninguém fique de fora. Então, os agentes comunitários de saúde têm um papel fundamental no auxílio dessas pessoas. E, junto com os técnicos de enfermagem, mais os enfermeiros, mais os médicos, eles compõem, então, o cuidado regional de uma determinada população. Em média, cada ESF é responsável por 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. Claro, se for numa área onde a vulnerabilidade é maior, então faça uma ESF com 2.000, 3.000 pessoas. Onde uma região possui menos vulnerabilidade, melhores condições sociais, pode fazer até uma ESF abrangendo até um pouco maior de 5.000, 6.000 pessoas. Mas, em média, é 4.000 pessoas. E esse médico, essa enfermeira, esses técnicos, agentes comunitários, no dia a dia, eles vivenciam aquela região da ESF. E eles acabam, então, conhecendo os moradores, os hábitos, e a partir disso, eles conseguem fazer um trabalho de campo melhor, um trabalho de campo que conhece a comunidade, e aquele médico, então, ele passa a ser o médico daquela comunidade. Esse é o objetivo, é assim que a gente espera que você faça, que você tenha. Quais são, então, os principais papéis, então, é justamente da ESF e das unidades básicas e atribuições como comuns a todos os profissionais, participar do processo de territorialização, ou seja, conhecer o território onde está trabalhando, realizar o cuidado em saúde e responsabilizar-se pela população no qual está ali o território, né? Então, que todo mundo seja conhecido, garantir a integralidade da atenção é para todos, e não faltar nada, realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos e notificação compulsória, realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários, né, proporcionando um pouco mais de humanização para o serviço, participar das atividades de planejamento e avaliações das ações em equipe, promover a mobilização e a participação da comunidade, sempre dando palestra para a comunidade, envolver a comunidade nas educações, identificar parceiros e recursos que possam potencializar ações intersetoriais, garantir a qualidade de registro das atividades no Sistema Nacional de Informação na Atenção Básica. Para isso, existem todos os indicadores, e é importante que você faça justamente o registro dessas atividades, porque aí você tem o monitoramento da região, e a partir daí você faz a gestão. Isso nós queremos trabalhar bastante no nosso governo. Participar das atividades de educação permanente, né, através de cursos, e além das atribuições comuns, cada profissional
tem as suas atribuições específicas, né? Pois muito bem. Então, dessa maneira, a gente... Dessa maneira, eu tentei, de uma maneira muito rápida e global, explicar o que é o SUS, né? Como funciona o SUS. Claro, é muito complexo, né? Deu quase aí 30, 40 minutos, né? Uma maneira meio rápida. Isso aí a gente vai horas e horas, né? E eu quero chamar agora uma pessoa muito querida para falar sobre SUS, porque ele, embora eu seja um estudioso do SUS, embora eu trabalhe num serviço, eu presto serviço para o SUS, só que eu presto serviço no SUS num hospital, e eu não presto serviço no SUS numa estratégia de saúde da família. Então, eu vou chamar aqui o nosso colega Luiz Bortolotto, que ele trabalha na rede básica, ele trabalha no Sistema Único de Saúde, ele trabalha na nossa prefeitura, nas estratégias de saúde da família, como um dos responsáveis por uma ESF, que é justamente a maneira como a gente trabalha nessas questões lá nas unidades básicas, que nem expliquei. Então, é muita responsabilidade. O médico da ESF, ele tem que estar por dentro da sua localidade, ele tem que estar por dentro ali do seu nicho de trabalho, e ele tem que conhecer toda a sua população, e a partir disso ele vai gerenciando a sua população, tentando fazer ali as questões de saúde pública, que é muito importante dentro da unidade básica de saúde. Bortolotto, muito boa noite, muito obrigado pelo nosso convite. Nós ficamos muito orgulhosos, porque você tem nada mais, nada menos do que 12 anos de experiência. Nenhum outro médico aqui em Cruz Alta tem mais experiência nessa área do que você. Então, é você mesmo que vem nos contar aqui. Muito obrigado pela tua participação. E, de cara, eu quero já te perguntar, você tem as duas formações. Você tem a formação lá do ginecologista, de fazer parte de hospital, e você tem a experiência da unidade básica, dentro da estratégia de saúde da família. Como que você encarou, como que você encara o teu trabalho dentro das estratégias de saúde da família? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu deixei o meu consultório e a minha atividade de ginecologista e entrei no sistema para atender a atenção básica, encantado pelo programa, pela possibilidade de transformar uma comunidade, a saúde e o bem-estar de uma comunidade. Esse foi o motivo que me levou a assumir esse novo trabalho. Já fazem 12 anos, eu entrei por concurso público, dos concursados todos, só resta eu e um outro colega, o doutor Itamar, o restante já abandonou, e é um serviço muito bom, mas muito trabalhoso. Como você falou, você falou do aspecto administrativo, organizacional, eu vou falar assim do que acontece dentro da unidade. Dentro da unidade, para que ela funcione, é necessário que a gente tenha um tripé, onde a comunidade deve participar ativamente. Quanto mais ela participar, melhor vai funcionar. Então, depende muito da comunidade, depende de quem trabalha, da equipe que trabalha na unidade, e depende do gestor também, o que ele espera, o que ele estimula, o que ele quer que aconteça dentro dessa unidade. Se esses três elementos funcionam bem, e se esse relacionamento se estabelece, a gente faz muita coisa, e faz muita coisa boa. Bortolotto, quantas estratégias de saúde da família tem em Cruz Alta? Se não me engano, são 22 estratégias de saúde da família. Tá? Então,
nesse caso, nós temos que ter 22 médicos, 22 enfermeiras, 44 técnicos de enfermagem, e quantos agentes comunitários, mais ou menos, tem que ter cada ESF? Cada agente comunitário, ele é responsável por de 600 a 800 famílias, tá? Ele é responsável por isso, de 600 a 800, dentro da área urbana. Se é na área rural, sim, é menor, porque é difícil, mas na área urbana, sim, é de 600 a 800 famílias, tá? Sim. E ele deveria fazer uma visita mensal para cada família, e para cadastrar e saber mensalmente como é que essas pessoas estão na sua vida, na sua saúde. E ele tem uma planilha onde ele visita, ele registra as visitas, registra os principais achados e nos passa para quem trabalha dentro da unidade, no caso, a equipe que trabalha no seu interior. Talvez o elemento mais importante dentro de uma SF seja justamente o agente comunitário de saúde, porque do trabalho dele, do empenho dele em captar os dados, em ter os relacionamentos bons com quem ele atende, vai facilitar o nosso trabalho e vai fazer com que a gente possa direcionar o trabalho nosso para aquelas pessoas que mais precisam. Então, o agente comunitário é o elemento mais importante dentro dessa política de saúde. Ele que vai estar fazendo... senão a gente, muitas vezes, a gente nem conhece a pessoa, porque a pessoa não vem à unidade, não faz uso da unidade, ou porque não tem nenhuma doença, mas teria a imunização, por exemplo, para fazer, e ele não vem porque ele não é visitado, ou ele não se sente estimulado a isso. Sim. Então, a gente tem... Tá, pode perguntar. Você tinha dito no início, eu concordo contigo, o agente comunitário é fundamental, e ele tem que ser de uma melhor maneira, ele tem que ser reavaliado, esse agente comunitário, porque são fundamentais, justamente porque eles fazem a interligação, né? E eles conhecem palmo a palmo, isso é muito importante. E concordo contigo. Você tinha dito bem no início que só restam, na época que foi implementada as ECFs em Cruz Alta, que só restam você e o doutor Itamar, e que o resto já debandou, né? E é comum que ocorram, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro e março, uma troca muito rápida e de muitos médicos das ESFs. Por que isso? Por que isso ocorre? Bom, isso fundamentalmente aconteceu aqui em Cruz Alta porque não tem uma política de carreira médica dentro do Sistema Único de Saúde. E isso faz com que as pessoas, com que os médicos não se fixem nisso, porque eles não veem uma evolução e acabam fazendo hoje funciona assim, ó, é um trampolim onde o recém-formado ele passa pela unidade básica para ganhar o seu dinheiro, muitos para pagar ainda o que tem que pagar do curso que ele fez, e para tentar conseguir um estágio que melhora muito, para ele conseguir uma especialização. E falta criar uma carreira de médicos de saúde da família com uma certa estabilidade e que o médico vislumbre lá na frente como é que vai ser a vida dele. Se isso acontecer, esse fenômeno não vai deixar de acontecer, entendeu? Porque essa mudança acontece por isso, tá? Esse é o grande problema, que os médicos não veem
na estratégia da saúde de família uma carreira que lhe dê, no futuro, uma segurança para que eles possam, quando chegam na minha idade, por exemplo, entende? E já começam a não ter as forças para trabalhar, que eles possam ficar sem trabalho, e eles não têm uma carreira. Isso é que atrapalha tudo. Tá? Sim, desmotiva bastante. Desmotiva muito, tá? Desmotiva muito. Tá? Mas aí, desse troca-troca, aí nesse troca-troca, troca um ano, troca o outro, troca um ano, troca um outro, esses médicos acabam justamente não aplicando a essência do programa da ESF, da Estratégia de Saúde da Família. Isso prejudica o atendimento, isso prejudica a qualidade e prejudica a eficiência do programa, né? Sem dúvida. Isso, então, tu achas, então, que isso seria uma carreira médica? Com certeza, com certeza. Uma carreira e uma valorização maior do médico que se dedica a isso, tá? Sim. E que ele não seja submetido assim ao bel prazer de quem gere isso. Por exemplo, isso que agora o governo quis fazer, isso demonstra que não tem um verdadeiro interesse de que esse programa evolua e que cresça, tá? E ele se sente inseguro, e é por isso que é difícil você conseguir a permanência dos médicos. E então, como existe muito recém-formado agora no Brasil, fica muito fácil de conseguir, através do Mais Médicos, através de outras formas, médicos que fazem um período curto, de 1 ano, 2 anos, na mesma localidade, e não trunca o desenvolvimento. Porque, por exemplo, você falou no controle do diabetes e no controle da hipertensão. Isso pode ser muito bem feito numa unidade básica. Isso tem o programa prevê o grupo dos hipertensos e diabéticos, que chama de hiperdia. E onde, até o ano passado, na minha unidade, a gente tinha umas 200 pessoas que todos os meses elas frequentavam o ESF numa tarde e elas recebiam uma palestra onde trocavam ideias entre si e com os membros da unidade básica e outros que também dão apoio, e depois eles eram pesados, medidos e anotados todos esses dados, e eles levavam a receita da medicação mensalmente. Então, é impressionante como se controla isso, tá? Agora, pela questão da pandemia e outras questões, isso se desfez e já começou a dar um problema enorme, tá? Já começou a aparecer mais AVC, já começou a aparecer as complicações de diabetes. Então, mas para que isso aconteça, isso demora tempo para a gente construir um grupo. Você sabe, você sempre trabalhou com grupos lá no teu serviço, você sabe que é demorado você convencer as pessoas a participar disso. Mas depois que elas participam, elas ficam quase que não dependentes, mas aquilo faz parte do dia a dia delas. E aí a gente vê o resultado. Da mesma forma, a gente tinha conseguido organizar um grupo de pré-natal, de assistência pré-natal, onde chegamos a ter até 10 gestantes, e a gente fazia o trabalho cada mês, entende? Juntava as consultas todas na mesma tarde e fazia um trabalho.
E aí tinha a possibilidade de trabalhar a alimentação, o controle do peso, a vacinação, a preparação para o nascimento, a preparação do aleitamento. Mas tudo isso é necessário que tenha uma equipe entrosada e uma equipe onde o médico e o enfermeiro e os agentes comunitários de saúde tudo trabalhem coordenadamente e organizadamente. Trocando todo ano, é evidente que não vai funcionar nada disso. Não, não vai. E pegando o gancho, que saiu essa semana, né? Até chegou a falar um pouquinho, e eu falei um pouquinho antes também, o nosso presidente, ele aventou a possibilidade de terceirizar, ou então colocar na parceria público-privada a assistência das unidades básicas de saúde, né? Você vê viabilidade nisso? Você acha que através da parceria público-privada, através da contratação de médicos, os médicos poderiam suprir essas necessidades? Será que é um modelo que você pode apresentar? Será que seria um plano B para nós? Olha, a questão chave é que nenhuma terceirização é realizada se não visar o lucro. Isso é uma ingenuidade pensar o contrário. E eu tenho uma posição bem clara a respeito da saúde básica. Eu penso que saúde básica deve ser aquilo que está escrito na Constituição. É um dever do Estado. E o Estado é que deve prestar isso. Assim como a educação básica deve ser um dever do Estado. Eu não abro mão disso. Eu não acredito que seja uma solução para isso. Terceirização de serviços e parceria público-privada são muito bem-vindas, mas em outros setores, eu creio que na saúde e dentro da atenção básica, eu não vejo isso com bons olhos. Eu escrevi no primeiro, quando fiquei sabendo disso, justamente por isso, porque nenhum parceiro privado vai abrir mão do lucro, tá? Porque é óbvio isso. E isso não vai. Nós vamos continuar fazendo essa troca dos membros das equipes e não vai produzir mudança significativa na saúde da comunidade. No meu ver, não vai acontecer. Então, acho que não vai funcionar. É complicado. Vai de encontro àquela filosofia que o que está escrito no artigo da Constituição, que é um dever do Estado. O Estado, eu acho que ele tem o tamanho que a gente pode dar para ele, mas eu bato na tecla que a saúde, principalmente a saúde básica, deve ser um direito de todo brasileiro. E a educação básica deve ser um direito de todo brasileiro. Lá depois, adiante, bom, aí é diferente. E eu tive a felicidade, se tu quiser, eu vou te contar uma passagenzinha quando eu estive na Itália. Eu tive uma felicidade de ficar conversando com o maître do hotel. Ninguém queria ir lá. Eu fui, conversei com ele e ele me disse o seguinte: olha, nós temos uma saúde que nos dá a garantia de nós temos assistência médica na unidade básica, nós temos assistência hospitalar, tá? E nós não estamos mais preocupados com isso. Eu sei que vocês lá não estão assim, porque ele tinha um irmão dele que morava em Santos, tá? Mas ele diz, isso nos dá uma tranquilidade, uma segurança enorme.
Da mesma forma que a nós não interessa ter, ele foi bem claro, ter um hospital que tenha uma suíte, que tenha uma coisa, nós não interessa, nós nos interessa que nós tenhamos um médico bem capacitado, um enfermeiro bem capacitado, o fio, o material cirúrgico, coisa de primeira, e o medicamento de primeira necessidade, porque se nós quisermos um hotel, então nós vamos tirar férias num hotel. Então, veja que eu entendi, primeiro, é uma grande tranquilidade para cada um de nós, e, por exemplo, para mim, que já sei que vou precisar de assistência médica e hospitalar, claro que não sei como, né? Se eu tiver isso garantido, meu Deus, é uma tranquilidade enorme isso, tá? Isso, isso faz um bem muito grande, principalmente para quem é mais idoso, ele fica assustado, porque começam a vir as morbidades, as comorbidades dele, e ele não tem solução, e é difícil, e é complicado, e ele sofre. Agora, se ele tivesse tido todo ao longo da vida dele uma orientação e um cuidado, ele chegaria de uma outra forma. Então, a senilidade dele seria vivida muito melhor, tá? E sem contar que se você faz um sistema onde todos colaboram para ele, ele se torna viável, se torna economicamente viável e dá para se pagar bem quem presta o serviço e vai melhorar a vida de todo mundo. Por isso que eu, dentro da saúde, principalmente dessas coisas básicas e fundamentais, eu não sou a favor de parceria público-privada. Ok, entendi bem. Trocando de saco para mala, mas dentro dessa linha ainda, eu queria perguntar contigo o seguinte: tá certo, tem as questões federais, as questões estaduais, as questões municipais, a responsabilidade do médico, a responsabilidade da equipe da ESF, e a responsabilidade das pessoas, porque nós também somos corresponsáveis pela nossa saúde. O que você acha que a população deveria fazer para melhorar a atenção da saúde, da atenção básica? Qual seria a corresponsabilidade que você acha que a população deveria melhorar para ter mais eficiência? Ou tu acha que a população está adequada, está educada? Não, muito pelo contrário, tá? O grande problema nosso, do povo brasileiro, de nós brasileiros, é justamente a nossa falta de educação e a nossa não consciência do autocuidado. Quem é responsável, primeiro, pela saúde é o indivíduo. Ele não pode terceirizar o autocuidado dele. E, nesse sentido, o brasileiro ainda, são muito poucas as pessoas que despertaram para isso, muito pouca mesmo. Quer dizer, a gente tem que ser... Quem é responsável pela nossa vida somos nós mesmos. O primeiro responsável é o indivíduo. E se ele fosse responsável, se nós fôssemos responsáveis, certamente nós teríamos o serviço de saúde funcionando muito bem, tá? O que nos falta é isso. Nós não temos educação para o autocuidado, para a gerência de nossa vida, para a gerência de nossas finanças, tá? E por isso que está nesse caos. Exatamente isso. Onde você encontra uma pessoa que tem essa ideia, que tem essa educação, ela tem uma vida completamente diferente, independente se ela tem bastante dinheiro ou pouco dinheiro, tá? Então, na verdade, nós como povo, eu acho que nós nem somos povo ainda, tá? Nós nem somos comunidade, tanto que não se fala em comunidade, né? E sem isso, eu não vejo mudanças assim
Eu espero que meus netos, que estão começando agora, eles tenham uma nova realidade pela frente. Porque, como eu disse, o conceito que aquele italiano me passou de autocuidado e do que é importante para ele é completamente diferente do nosso. Tá? É completamente diferente. Por isso que eles têm um cuidado diferente também. Que, tudo parte do indivíduo. Se o indivíduo não desperta, como eu falei antes, pelo autocuidado, pelo cuidado com a sua higiene, com a sua saúde, com as suas finanças, com o seu trabalho, como ele trabalha, porque tudo isso influi na saúde direto. Sim. Se ele não fizer isso, nós vamos chegar. Paulo, eu digo para muitos que falam comigo lá na unidade 5, olha, digo, você tem que pensar que você vai se aposentar com 65 anos, tá? Mas do jeito que você está trabalhando, por exemplo, você vai chegar nem aos 50, porque tua coluna vai ficar arrebentada, tá? Tu não vai conseguir trabalhar mais, entende? Tá? Então, é complicado, é sério. O nosso atraso educacional, e o nosso atraso na forma de trabalhar, na forma de viver, é que leva a tudo isso. Eu sei disso porque a gente faz 15 anos que faz a Semana do Coração, justamente para deixar um pouco mais de educação para a saúde para as pessoas. Pois bem, nós estamos já extrapolados do nosso horário. Eu queria que você falasse o teu último comentário, o teu último recado para quem está nos assistindo e para quem vai nos ver posteriormente, teu último recado como essa pessoa muito lúcida, como essa pessoa de grande saber e vivência vai dar para nós, para a população de Cruz Alta. Qual é o teu último recado? Bom, o último recado é que, diante de todas essas dificuldades, nós tenhamos esperança. E as dificuldades, na verdade, nós, como sociedade, nós temos tudo para fazer. E é só nós botarmos a mão na massa e resolvermos. Mas, para isso, nós temos que, quem nos guia, tem que ter um caminho para nos guiar, tá? Porque nós vamos ter que dar o primeiro passo e depois seguir o caminho. Então, as lideranças políticas devem nos mostrar o caminho, mas as pessoas, elas devem assumir o seu compromisso como cidadãos e trilhar o caminho. Nós temos tudo para fazer, nós precisamos melhorar o nosso serviço de saúde, o nosso serviço de educação, o nosso serviço de transporte, o nosso serviço de água, o nosso serviço de esgoto, tudo, nós precisamos tudo. Então, e, ao mesmo tempo, nós temos todos os elementos capazes de fazer isso. O nosso Brasil é rico em tudo, nosso Estado é rico em tudo. O que falta é justamente esse norte e assumirmos a nossa responsabilidade e tocarmos. Em 15, 20 anos, nós mudamos completamente isso. E vai ter trabalho para todos, vai ter dinheiro para todos, vai ter comida para todos, vai ter saúde para todos. Nós temos tudo. O que falta é são lideranças que coordenem e que levem e que busquem isso. O desenvolvimento da pessoa e, a partir do desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento de toda a comunidade. E isso é que eu vou deixar como recado final. Muito obrigado. Uma lição. Eu chamei o Bortolotto para conversar e nós ganhamos lições. Maravilha. Muito legal. É justamente quem tem a experiência, quem fala com a alma, quem fala de sabedoria. E, muito obviamente, mas isso é realidade, né? É a nossa realidade, né? Você é a nossa realidade. Paulo,
nós somos pobres porque queremos, tá? Sim. Porque a nossa natureza é uma natureza rica em tudo. Eu não consigo entender o porquê que isso continua assim. Não consigo entender. Eu só entendo porque nós não usamos a cabeça, só. Pois é. Então, vocês viram, nós aprendemos o SUS hoje, um pouquinho do SUS. Quem explicou para vocês, no caso eu tenho um pouco de conhecimento do SUS, eu também vivencio o SUS, tanto na universidade como no hospital, assim como o Bortolotto na Estratégia de Saúde da Família. Eu estou assumindo aqui na comunidade uma postura, uma vaga na Câmara dos Vereadores, porque eu quero levar todo esse conhecimento do SUS para dentro da Câmara dos Vereadores e nós fazermos o nosso SUS melhorar um pouco mais, para ter um pouco mais dessa eficiência e efetividade. E eu estou também me propondo a fazer muitas campanhas de prevenção. Há 15 anos eu faço a Semana do Coração. Então, eu tenho bastante experiência para levar também educação, prevenção e educação nas escolas, nas empresas, nas indústrias, nas instituições, para alertar mais a população do quanto a população tem que ser corresponsável para a sua saúde. E eu vou estar lá na Câmara dos Vereadores, olhando, verificando, fiscalizando as nossas verbas e uma maneira de fixar melhor os nossos médicos no nosso município e melhorar a nossa saúde. Bortolotto, nós agradecemos a Deus por ter você aqui em Cruz Alta cuidando da nossa população. Eu agradeço a você para ter nos abrilhantado à noite. Você nos deu uma maestria aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. Obrigado por estar em casa de vocês. E não esqueçam, no dia 15, é 15, doutora Paula. E para vereador, é 15, 384. 384. 15, 384. Doutor Viesli, por favor, nos ajudem. Nos ajudem. Exatamente. Nós precisamos de ajuda. Precisamos, sim, precisamos de ajuda para levar lá dentro da Câmara dos Vereadores o que nós precisamos melhorar e precisamos avançar como cidade. Precisamos avançar. Bortolotto, nós precisamos unir as nossas pontas, unir os nossos empresários, unir os nossos parceiros, as nossas entidades, e, como tu disseste, nós temos tudo. Eu sempre digo, nós temos inteligências, nós temos talentos, nós temos que unir isso ao nosso favor. Se os outros fazem, por que nós não vamos fazer? Nós vamos fazer, sim. Nós podemos fazer muito melhor. Esse estado, essa cidade, ela é rica em tudo. Ela não tem nenhum problema, tá? Eu queria deixar também uma mensagem final. Além de votarem no 15.384 e no 15, tá? Que, por favor, deixamos de lado esse conceito de que as coisas são do prefeito, as coisas são do governo. Não, as coisas são nossas. Cada grãozinho de arroz, cada grãozinho de feijão que a gente come, cada roupinha que a gente compra, a gente está deixando dinheirinho. Então, isso não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente, é nosso. Isso é que vai fazer a diferença. Quando nós começarmos a pensar e agirmos assim, nós vamos ter uma sociedade bem melhor. Com certeza, a nossa cidade e o nosso país será, digamos, um paraíso aqui na Terra. Eu estou me propondo a ajudar isso. Não sei se nós vamos fazer um paraíso, mas que vamos fazer melhor, vamos. Eu tenho certeza que nós vamos fazer melhor, porque as pessoas querem melhorar, e nós vamos melhorar. Bortolotto, eu vou botar o nosso jingle da campanha, e você fica só mais um pouquinho, que eu quero me despedir de você depois do jingle. Fique aí só mais um pouquinho, e eu vou me despedindo de todos vocês por aqui, vem o nosso jingle da campanha, e fiquem com Deus, até a próxima live. Não esqueçam, no dia 15.384, Dr. Paulo Viesli, o teu candidato, o teu médico do coração.
Quando eu penso em que vereador votar, o meu desejo é que eu possa encontrar um candidato de respeito e de valor, para a Cruz Alta crescer com muito amor. E sendo assim, já sei em quem votar, um candidato pra cidade avançar. Muita saúde, inclusão, educação. É Dr. Paulo, vereador do coração. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. 15384, esse é meu candidato, para a Cruz Alta avançar com muito amor. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. 15384, esse é meu candidato, para a Cruz Alta avançar com muito amor. E sendo assim, já sei em quem votar, um candidato pra cidade avançar. Muita saúde, inclusão, educação. É Dr. Paulo, vereador do coração. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. 15384, esse é meu candidato, para a Cruz Alta avançar com muito amor. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. Meu coração é Dr. Paulo, vereador. 15384, esse é meu candidato, para a Cruz Alta avançar com muito amor.